Saudações a todos aqueles que assistem a este vídeo. Eu sou o professor João Virgílio Tagliavini, do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos, coordenador do Grupo de Pesquisa, Educação e Direito na Sociedade Brasileira Contemporânea. No dia 11 de agosto de 2017, a educação brasileira comemora os 190 anos da criação dos cursos de Direito no Brasil. Foi no dia 11 de agosto de 1827 que D. Pedro I assinou a lei de criação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil. Os dois primeiros cursos de Direito foram instalados, um em Olinda, no Mosteiro de São Bento, e outro em São Paulo, no Convento de São Francisco. O curso de Olinda, em 1854, transferiu-se para Recife, e o curso de São Paulo continua até hoje no Largo São Francisco. O curso de Olinda, em 1946, foi incorporado pela Universidade Federal de Pernambuco, e o curso de São Paulo, em 1934, incorporou-se à nascente Universidade de São Paulo. Antes da criação dos cursos de Direito no Brasil, os estudantes brasileiros formavam-se em Coimbra. Importante ressaltar que, de maneira diferente da colonização espanhola, os portugueses não criaram cursos superiores e muito menos universidades nas suas colônias. Eu vou mostrar para os senhores, numa tabela que eu construí neste livro, Aprender e Ensinar Direito, que eu editei em 2013, eu vou mostrar para os senhores a diferença entre o investimento em ensino superior entre a colonização espanhola e a colonização portuguesa. Criação das universidades na América. Em 1538, os espanhóis criaram a Universidade de Santo Domingo, já em 1538, século XVI, portanto. Em 1551, a Universidade do México. Também em 1551, a Universidade de São Marcos, em Lima. Em 1580, a Universidade de São Tomás, em Bogotá. 1586, a Universidade de São Fulgêncio, no Equador. Em 1597, a Universidade de Cusco, no Peru. Portanto, todas essas são do século XVI, o primeiro século da colonização ibérica na América. E os portugueses? Apenas em 1934, portanto, muitos anos após, mais de 100 anos após a independência, é que nós tivemos a primeira universidade na América Portuguesa, que foi a Universidade de São Paulo, 1934, chamada por Luiz Antônio Cunha de Universidade Temporã, uma universidade fora da época. Na América Portuguesa, portanto, o ensino superior começou muito tarde. Embora nós tivéssemos cursos superiores isolados, como foi o caso dos cursos de Direito, alguns cursos foram instalados logo depois da chegada da família real no Brasil, em 1808, mas a universidade só veio no século XX. Temos, portanto, uma universidade tardia no Brasil. No ano passado, quando eu estive na comemoração dos 70 anos da Universidade Federal de Pernambuco, lá no auditório nobre da Faculdade de Direito de Recife, o reitor João Gabriel, reitor da Universidade de Coimbra, estava lá e disse o seguinte: a opção da metrópole portuguesa, do reino português para as suas colônias, como ele era um reino pequeno e tinha colônias muito grandes, a opção foi dominá-las pela ideologia, manter
as suas lideranças, as suas elites, ideologicamente muito unidas, e escolheu, para dominá-las ideologicamente, escolheu a universidade, de modo especial a Universidade de Coimbra, e formou todas as suas elites, durante todo o período colonial, apenas na Universidade de Coimbra. Por isso não criou universidades nem cursos superiores em nenhuma de suas colônias. Além disso, disse o reitor da Universidade de Coimbra, no ano passado, lá em Recife, ele disse o seguinte, e eu conheci isso lá em Coimbra. Nas salas de aula havia, no alto, um pequeno corredor pelo qual o reitor poderia circular e ver por pequenas janelas, ele poderia acompanhar as aulas, ouvir o que os professores estavam ensinando, para saber se eles estavam de acordo com os princípios defendidos, ensinados, permitidos pelo reino, para que não houvesse nenhum ensino que fosse contra os ideais do reino estabelecido, do reino português. Desta forma, o reino português mantinha a unidade ideológica em todas as suas colônias. E diz ainda o reitor da Universidade de Coimbra que desta forma o reino português conseguiu, por exemplo, no Brasil, após a independência, manter a unidade de todo esse território, porque as suas elites estavam muito afinadas entre si, o que não aconteceu na América Espanhola, que quando houve o processo de independência, em todos os lugares onde havia uma universidade, criou-se um pequeno país. Bom, portanto, os nossos estudantes iam para Coimbra, e isto, em grande parte, era muito difícil para eles. Eu estive lá em Coimbra, fazendo uma parte do meu estágio de pós-doutorado, quando estudei a origem dos cursos de Direito no Brasil, no ano passado, ano retrasado, 2015, 2016, e lá eu encontrei, dentre outras referências bibliográficas, eu encontrei, por exemplo, essas atas do Congresso de História da Universidade no seu 7º centenário. Olha, nós estamos comemorando aqui 50, 60, 70 anos, como foi o caso da Universidade de Pernambuco, e eles estão comemorando 700, quer dizer, 10 vezes mais. E nessas atas do 700 anos da Universidade de Coimbra, isso foi feito em 1990, foram publicados em 1991, nas atas número 3, né, eu comprei esses livros lá num sebo, né, essas atas, e eu encontrei esse artigo de Walter Cardoso, que é da Universidade Estadual Paulista. Ele publicou lá, estudantes da Universidade de Coimbra nascidos no Brasil entre 1701 e 1822. Ele fez lá uma pesquisa, né, nos documentos, nos registros da universidade, publicou este artigo e eu fiz uma soma, uma síntese do material que ele publicou e cheguei aos seguintes resultados, para vocês terem uma ideia de quantos estudantes já tinham se formado em Coimbra só nesse período de 1701 a 1833, e para ver como Coimbra fazia a cabeça dos brasileiros, fazia a cabeça das suas elites. Nos cursos jurídicos de Coimbra, e quando a gente diz cursos jurídicos, a gente está falando dos cursos de leis e de cânones, porque assim estavam divididos os cursos. Cursos de leis eram os cursos civis, que estudavam o Código Justiniano, e o curso de cânones era o curso do direito eclesiástico. Como era muito forte a influência da igreja, nós estávamos no regime de padroado, que era a união de igreja e Estado. Então, uns se preparavam para as leis civis e outros se preparavam para as leis canônicas. Entre 1701 e 1883, portanto, quando se forma aqui no Brasil a primeira turma de direito, foi 1832, então neste período,
matricularam-se em Coimbra 1.018 brasileiros e formaram-se 681. Houve uma evasão muito grande, dadas as condições muito adversas, muito difíceis. As condições adversas são dificuldade de pagamento, porque ficava muito caro, você tem que atravessar o Atlântico 2 vezes, ir de volta, o custo de vida lá era muito caro, o curso era pago. Outras condições, humilhações que os alunos das colônias sofriam lá na metrópole, saudades da terra, né? Muitas saudades da sua gente, dos seus costumes, a distância da família, dos amigos, doenças, enfim. Também dificuldades nos estudos, dificuldades na preparação dos estudos. Muitos tinham que ir para Portugal para se preparar. Os estudos aqui eram muito fracos. Então todas essas dificuldades provocavam uma evasão muito grande. Então nós temos que voltar a Coimbra para saber um pouco como era o curso de Direito em Coimbra. Eu fiz um pouco esse caminho, porque eu estudei para o meu doutorado um pouco do curso de Direito em São Paulo, da sua história. Quando eu fiz um estágio de pós-doutorado, eu senti a necessidade de estudar o curso de Direito de Olinda. E quando eu estava estudando o curso de Direito de Olinda, que depois transferiu para o Recife, eu senti necessidade de ir a Coimbra, porque Coimbra é a mãe dos dois cursos. E em Coimbra eu encontrei muito material. Além de conhecer o professor da Universidade de Coimbra, diretor do curso de Direito, professor Rui, que foi muito gentil, que me ajudou, Rui de Figueiredo, Marcos, que me ajudou muito na pesquisa, e várias entrevistas com ele. Ele é historiador, eu até tenho obras aqui, depois eu mostro para vocês. Ele colabora em obras sobre história do direito brasileiro. Ele me presenteou até com uma dedicatória, essa obra magnífica, uma obra da história do curso de Direito, Ensino e a Investigação do Direito em Portugal e a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Belíssimo livro, todo ilustrado. Eu vou apresentar algumas ilustrações para vocês nesse vídeo. A Universidade de Coimbra foi criada por Dom Dinis em 1288 ou 1290, há alguma dúvida em relação a esta data. E ela transitou entre Lisboa e Coimbra até 1537, quando definitivamente ela se instala em Coimbra. Em Coimbra ela se instala no Palácio Real, belíssimo prédio. Vejam aí as imagens deste prédio. Um prédio onde está até hoje o curso de Direito. Depois, obviamente, foram construídos outros prédios magníficos também. A universidade cresceu muito. O curso de Direito continua no Palácio Real. Destacam-se lá a biblioteca, a famosa biblioteca Joanina, a sala de defesa de teses, que era a sala real. Interessante observar também chamados gerais, como depois vocês vão ver também na USP e na Faculdade de Direito lá de São Francisco, da USP, e vão ver também na Faculdade de Direito de Recife, de Olinda e Recife, que é o pátio das arcadas ou o pátio do claustro. Eu vou falar alguma coisa sobre isso. Interessante também observar em Coimbra
que antes de entrar para a universidade tem uma porta de ferro, chamada porta férrea, que separa o curso de Direito, né, separar a universidade em si, separa o curso de Direito do resto da cidade, como se entrasse para um mundo à parte, um mundo sagrado do saber. E assim, a Faculdade de Direito de Coimbra conserva suas tradições até hoje. Deve-se ressaltar também que a faculdade teve, resumidamente, dois grandes estatutos, os chamados Estatutos Velhos e os Estatutos Novos. Os Estatutos Velhos vão de 1603, se não me engano, até 1772, que é a Reforma Pombalina. Quando os cursos de Direito vêm para o Brasil, e é isso que me interessa, eles estão no âmbito da Reforma Pombalina. E eu conversei com o professor Rui Figueiredo o seguinte: o curso de Direito de Coimbra está muito próximo, vocês vão ver pelas imagens que eu estou anexando aqui, que eles estão o curso de Direito está muito próximo dos jesuítas, porque ali ao lado estava o Colégio de Jesus e estava o Colégio das Artes. O Colégio de Jesus formava os jesuítas, os padres, e o Colégio das Artes era o curso preparatório para o ingresso na universidade. Os dois eram comandados pelos jesuítas. Então, quando o menino chegava à universidade, ele já estava com a cabeça feita pelos jesuítas. E os jesuítas faziam a cabeça na mentalidade escolástica, na mentalidade metafísica. O Pombal expulsa os jesuítas em 1759, mas toda uma cultura, né, de 200 anos já estava feita, já estava formada. Então, aqueles professores e todo o entorno de uma cultura religiosa portuguesa já estava formada. O meu questionamento foi o seguinte: Pombal expulsou os jesuítas, mas será que ele expulsou o jesuitismo? Eu fui até Évora, e Évora era a universidade, embora os jesuítas nunca tivessem dirigido a Universidade de Coimbra, nem o curso de Direito, eles dirigiram, eles foram, a Universidade de Évora era a universidade criada para os jesuítas. Eu fui até Évora, e lá eu tive a surpresa, eu fotografei 3 coisas que vocês veem aqui. Primeiro, quem pontifica no hall de entrada é Tomás de Aquino. Segundo, em 2 salas de aula, ou numa sala, eu fotografei essas 2 pérolas. De rerum querit essentias. Busca as essências das coisas, de todas as coisas. Sempre as essências, os universais, é a metafísica, os conceitos puros. E o outro diz assim: sempre abstracta, sempre de forma abstrata, nunca, portanto, de forma concreta. Isso é metafísica. Isso é buscar o conceito pelo conceito. Conceitos que conversam com conceitos. Palavras que conversam com palavras. Isso, segundo a minha tese de pós-doutorado, as minhas conclusões de pós-doutorado, vão influenciam até hoje as aulas de direito, os manuais de direito. Um direito que está descolado da realidade. De rerum querit essentias, sempre abstrata, inspirado por Tomás de Aquino. E aí o mundo jurídico escreve livros, fala sobre direito, sem ter muita ligação com a realidade do mundo cotidiano, do mundo material dos homens. E muitas sentenças judiciais podem sair sem olhar muito bem a quem elas estão atingindo, sem levar em conta que nós estamos numa sociedade profundamente desigual. Os conceitos não levam em conta a desigualdade da sociedade. Bom, em 1800
1927, quando são criados os cursos de Direito em Olinda e São Paulo. A Universidade de Coimbra, o curso de Direito de Coimbra já estava com os estatutos novos, obviamente, mas lá havia uma grande crise entre os liberais, os conservadores, o curso estava em crise. O que veio para cá foi um pouco também dessa crise. Vieram professores de Coimbra para cá e também vieram os alunos que estavam cursando em Coimbra. E isso, é claro, se refletiu aqui. Depois nós vamos ainda comentar algumas coisas que vieram de lá. Olha, quando se proclamou a independência no Brasil, sentiu-se imediatamente que era necessário formar as suas elites. Vamos ver aqui o que diz Aurélio Vander Bastos. Esse é um livro que todo pesquisador do ensino de direito no Brasil precisa ler. Ensino Jurídico no Brasil, Aurélio Vander Bastos. Depois eu vou colocar no final do vídeo toda a bibliografia fundamental. Na página 1, depois as preliminares aqui estão todas em algarismos romanos. Na página 1, em algarismo arábico, capítulo 1, as elites políticas imperiais e a origem dos cursos jurídicos no Brasil, ele diz: a criação e a formação dos cursos jurídicos no Brasil estão significativamente vinculadas às exigências de consolidação do Estado imperial e refletem as contradições e as expectativas das elites brasileiras comprometidas com o processo de independência, emerso das contradições entre a elite imperial conservadora, vinculada ao aparato político colonizador e aos institutos jurídicos metropolitanos, e a elite nacional civil, adepta dos movimentos liberais e constitucionais que sucederam à Revolução Americana e à Revolução Francesa, o incipiente Estado brasileiro, premido pela situação impositiva da Igreja, que controlava sua infraestrutura de funcionamento cartorial e eleitoral, buscou nos cursos jurídicos a solução possível para a formação de quadros políticos e administrativos que viabilizassem a independência nacional. Então o curso jurídico surge para a criação de quadros para a sua administração política e administrativa, neste imbróglio de conservadores voltados para a antiga monarquia e para a corte, liberais voltados para um novo Estado civil e a Igreja que estava unida a isso tudo, tentando manter-se também no poder. Como eu disse há pouco, os jovens que se sentiam em situação difícil em Coimbra, então a independência proclamada em 1822, logo em 1823, na Assembleia Constituinte, que depois foi fechada, e D. Pedro outorgou a Constituição, logo ela foi desfeita. Na Assembleia Constituinte foi apresentado o primeiro projeto de cursos de direito. José Feliciano Fernandes Pinheiro, na sessão de 14 de junho de 1823, apresenta o primeiro projeto e ele diz o seguinte: uma porção escolhida da grande família brasileira, a mocidade, a quem o nobre estímulo levou à Universidade de Coimbra, geme ali debaixo dos mais duros tratamentos de opressão, não se decidindo, apesar de tudo, a interromper e a abandonar a sua carreira, já incertos de como será semelhante conduta avaliada por seus pais, já desanimados por ainda não haver no Brasil institutos onde prossigam e rematem seus encetados estudos. Então, aquela porção que não se evadiu, porque vocês viram ali quase metade evadiu-se, diz aqui o José Feliciano, eles só não voltam porque aqui não tem como continuar os estudos. E ele diz aqui, olha, geme debaixo dos mais duros tratamentos de opressão. Em outros textos dizem humilhação, dificuldades financeiras, todo tipo de dificuldades.
esse projeto de lei da Comissão de Instrução Pública. Ele é lido na Assembleia em 18 de agosto de 1823. Depois, essa Assembleia ela é destituída, é desfeita. O imperador ele outorga a Constituição em 1824. Há um outro projeto de criação de um curso de Direito no Rio de Janeiro, mas ele não prospera, né? É uma proposta dos imperialistas, né? Aqueles que estavam mais ligados ao imperador. E mesmo na Assembleia Constituinte, nas discussões sobre a escolha das cidades, essa foi uma discussão muito grande, né? Além das discussões sobre currículo, né, a grande discussão foi sobre a localização dos cursos. E por que Olinda e São Paulo? Uma das razões foi de que eram dois lugares muito calmos, muito tranquilos, para os alunos não se dissiparem em diversões, né, barulho. Imaginem, São Paulo, um lugar muito calmo, Olinda, hoje Recife. Outra razão foi a facilidade de abastecimento, São Paulo próximo de Santos, Olinda ali, né, a beira-mar. Outra razão foi a seguinte, vou ler aqui para vocês, no Aurélio Vander Bastos, página 5. Houve uma resistência à Bahia, por exemplo, que tinha sido capital, porque a Bahia resistiu à independência. Esse foi um dos indicadores para que se rejeitasse a Bahia como uma das localidades. Enquanto a excepcional posição política de São Paulo e Pernambuco no processo de independência colaborou decisivamente para a instalação dos cursos em São Paulo, capital, e Olinda. Embora depois Pernambuco, na Revolução de 1824, né, na Confederação do Equador e tal, tenha se colocado contrário, né, ao centralismo do Império, mas prevaleceu essa escolha de São Paulo e Olinda, prevaleceu na lei de 11 de agosto de 1827.